Vamos ver a introdução da nossa lição aí, escrita pelo pastor comentarista da lição. Diz assim: quando estudamos as palavras de Jesus com os corações abertos e dispostos a aprender como discípulos verdadeiros, em busca de sabedoria e entendimento das verdades espirituais profundas, nos deparamos com as sábias lições que Ele nos deixou para sermos bem-sucedidos em nossa vida aqui no mundo. Estudar este conteúdo, como disse Jesus aos seus primeiros discípulos, é um privilégio. Bem-aventurados são os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Lucas 10, 23 e 24. Assim, as palavras do Senhor possuem preciosas promessas de bênçãos para todos quantos acolhem sua mensagem e se dispõem a compreender as verdades que elas ensinam. Então veja como nós vamos nos aproximar então das parábolas, como nós vamos estudar esse trimestre sobre as parábolas. Aqui diz bem claro, olha, nós temos que ter corações sinceros, humildes, dispostos a aprender, em busca de verdades espirituais. E essas verdades são profundas, ou seja, estão dentro de poços que precisam ser cavados e depois precisam de ser explorados. Tem que buscar lá no fundo. A água está lá, mas tem que ser buscada, tem que ser pega, né? Tem que trazer no balde. Não vem tudo uma vez só, vem no balde e vai chegando. Quanto mais você busca, mais tem, nunca se acaba. É assim que acontece, né? É uma fonte inesgotável. Então veja que Jesus chama a atenção dos discípulos para que eles atentem que eles são bem-aventurados. Eles são bem mais aventurados do que os religiosos, do que aqueles que ensinavam a religião, do que aqueles que detinham a teologia da sua época. Imagine, eles estavam tendo aulas práticas e teóricas com Deus mesmo. Então o confessor deles era infinitamente mais sábio do que aqueles mestres que ensinavam a lei. E nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, temos o Novo Testamento que eles não tinham, que ensina para nós, né, a revelação do Antigo Testamento, e temos principalmente o Espírito Santo, que Jesus disse que Ele nos ensina tudo quanto Ele disse. Então Ele nos ensina toda a palavra de Deus. Então nós devemos buscar a comunhão com o Espírito Santo, depender do Espírito Santo. Nós vamos estudar a palavra de Deus dependendo da revelação do Espírito Santo. E é uma coisa interessante que os profetas do Antigo Testamento, todos os homens do Antigo Testamento que falaram sobre Deus, tiveram alguma revelação de Deus, eles desejavam conhecer aquilo que eles profetizavam para o futuro, que era exatamente Jesus. E os discípulos estavam tendo esse grande privilégio. Ali estava Jesus, o cumprimento da lei e dos profetas. Que coisa maravilhosa. Vamos ver agora a parte número 1, que tem como título: o que é parábola? Subtópico 1, conceito. Subtópico 2, distinção entre a parábola e outras figuras de linguagem. Subtópico 3, aplicação de uma parábola. Subtópico 1, então, conceito. Parábola no hebraico, mashal, dependendo do contexto, refere-se a um dito profético, um provérbio, uma analogia, um enigma, um discurso, um poema, um conto, um símile. Essa palavra ocorre aproximadamente 40 vezes no Antigo Testamento, sendo normalmente traduzida como provérbio. A palavra grega traduzida como parábola no Novo Testamento é parabolé, por ao lado de, com o sentido de comparar, como ilustração de alguma verdade ou ensino. Nesse sentido, torna-se um instrumento didático. Ela é usada 50 vezes no Novo Testamento, sendo 2 para indicar uma fala figurativa e 48 vezes traduzida no singular ou plural
sempre se referindo às histórias de Jesus. Em síntese, parábola significa literalmente comparação e, como tal, comumente utilizada para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade. Então, muitas vezes pode ser usada para falar a palavra figura, né? Ou ilustração, ou alegoria. Então, a parábola é usada para que uma verdade seja dita, mas seja dita de uma maneira que a pessoa, ao ouvir, vai ter que interpretar o que está sendo dito. Então, a parábola é falada e a pessoa vai ver que esta parábola tem um significado paralelo. Também ela pode ser entendida como um provérbio, um dito popular, alguma coisa que é falada e que tem um significado por detrás dessa fala. Então pode ser entendida como uma comparação, geralmente usada para indicar uma verdade absoluta. Subtópico 2. Distinção entre a parábola e outras figuras de linguagem. A Bíblia Sagrada emprega várias figuras de linguagem que são necessárias para ilustrar verdades divinas e profundas. Algumas delas são símile, o provérbio, a metáfora, a alegoria, a fábula e o tipo. E é importante não confundi-las com a parábola. É oportuno destacar que a parábola também não é um mito, tendo em vista que ele narra uma história como se fosse verdadeira, mas não adiciona nem a probabilidade e nem a verdade. Já a parábola ilustra verdades por meio de símbolos. O campo é o mundo, o inimigo é o diabo, a boa semente são os filhos do rei, etc. Então, símile, provérbio, metáfora, alegoria, fábula, tipo, né? Nós estudamos no trimestre passado, nós vimos aí a tipologia bíblica. Então, a Bíblia usa muito essas figuras de linguagem. Agora, não confunda essas aí com a parábola. E nem pense que a parábola é um mito. Mito é uma coisa que a pessoa fala exageradamente, né? Sabendo que não é verdade absoluta isso que ele está falando, né? Então é colocado alguma coisa ou alguém como um mito, mas esse alguém não é Deus, não é perfeito como Deus, né? E não é a verdade absoluta. Então isso nós temos que saber. A parábola não, a parábola ela se refere a uma verdade realmente comprovada. Agora, a palavra é usada, então, para se chegar a essa verdade. Então, Jesus, quando conta a palavra e diz, o campo é o mundo, então, é verdade, né? O mundo todo está sendo comparado com um campo. Então, não está contando uma mentira, não está inventando uma história a respeito do mundo. Está se comparando, porque na hora de falar do mundo inteiro, que nós podemos colocar no campo, que é um espaço menor para a pessoa compreender, mas ele vai significar o mundo inteiro. Quando Jesus fala que o inimigo é o diabo, né? Lá na plantação, né? O diabo que plantou isso, que colocou o joio no meio do trigo, né? Então, quando Jesus fala que o inimigo é o diabo, então ele está o quê? Ele está falando uma coisa, uma plantação, e agora revelando que no reino espiritual o significado é esse inimigo é o diabo. Então Jesus vai fazer o quê? Ele vai contar uma parábola a respeito de uma coisa que acontecia no contexto judaico, agora tendo como significado no reino espiritual o que acontecia no reino espiritual. No tópico 3, aplicação de uma parábola. Ao se dirigir aos discípulos e aos fariseus, seus adversários, Jesus adotou o método de ensino por parábolas com a finalidade de convencer aqueles e condenar estes. Em Mateus 13:10, os discípulos perguntaram a Jesus o porquê de ele falar de parábolas. Jesus usava esse método em razão da diversidade de caráter, de nível espiritual e de percepção moral dos seus ouvintes. Mateus 13:13. Em Marcos 4:10-12, ao ser inquirido sobre o uso de parábolas, Jesus respondeu que as usava nos seus ensinamentos por duas razões distintas: para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-la
e para obscurecer a verdade daqueles que a odiavam. Assim, para que a parábola seja explicada e aplicada, primeiramente é indispensável examinar sua relação com o que a precede e a segue e descobrir, com base nisso, antes de qualquer outra coisa, a sua ideia principal. Então é importante saber que na parábola existe aí um objetivo, uma ideia principal. Então a pessoa vai escutar a parábola, ela precisa detectar esta ideia principal, que é aí, vamos dizer assim, é o tronco, né, da parábola, é o objetivo da parábola. Se não descobrir isso, então a pessoa não entenderá a parábola. Jesus contava uma parábola, eles já sabiam que Jesus iria atacá-los, que Jesus iria dar um ensino a eles, uma correção a eles, porque se eles não soubessem isso, então não adiantaria nada Jesus falar. Então eles prestavam atenção na parábola para ver o que ele gostaria de dizer, o que ele estava querendo dizer para eles, qual ataque ele estava dirigindo a eles. Então a parábola vinha com um objetivo duplo. Ela ia instruir os discípulos, aqueles que queriam entender, que queriam seguir a Jesus, mas também ela tinha um outro lado. Ela iria atacar os inimigos. Ela iria condenar os inimigos de Jesus. Então, entre os ouvintes de Jesus, haviam muitas pessoas simples, haviam muitas pessoas sem estudo, sem conhecimento teológico, mas haviam também aqueles que tinham um alto conhecimento teológico. E ele tinha que atingir a todos. Então, ele atingia com verdades, trazendo salvação àqueles que não tinham muito conhecimento, e trazia condenação àqueles que tinham muito conhecimento teórico, mas não tinham conhecimento prático. Então as parábolas traziam um ensino bom para aqueles que queriam servir a Deus, mas traziam um ensino ruim, condenativo àqueles que não queriam obedecer a Deus, que não tinham amor realmente em seus corações. Olha que coisa interessante. Eles disseram assim: olha, ele é chamado Nazareno, então ele não pode ser o Messias. Mas eles nunca perguntaram para Jesus: onde você nasceu? Olha outra coisa interessante. Chegaram os astrólogos em Jerusalém, pensando que Jesus tinha nascido lá. Então foi inquirido dos sábios, dos religiosos, onde Jesus nasceu. E eles descobriram na palavra de Deus que era em Belém que ia nascer o Messias. Mas quem é que foi para Belém com os astrólogos? Ninguém. Nenhum dos religiosos. Eles mesmos disseram que é lá que nascia o Salvador, o Messias. Mas eles não foram para lá para averiguar, para ver se era verdade, se tinha nascido mesmo ou não. Tópico 2. Contexto social e literário. Subtópico 1, Galileia no tempo de Jesus. Subtópico 2, Jerusalém no tempo de Jesus. Subtópico 3, contexto literário, os evangelhos. Subtópico 1, então, Galileia no tempo de Jesus. A Galileia compreendia todo o território ao norte de Samaria até o Monte Líbano, estendendo-se de leste a oeste, entre o mar da Galileia e o mar Mediterrâneo e Fenícia. Situava-se nas grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo, e muitos estrangeiros atravessavam a área. A conservação de peixes pela salgadura e sua exportação para todos os lugares do Império Romano era a principal indústria. Era uma região muito mais próspera que a Judéia e abrigava uma grande população. Importante para a região era o Mar da Galileia, um extenso lago de água doce localizado ao norte da Palestina, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, como está em Mateus 4,18 e Lucas 5,1. Esse lago, que ficava a cerca de 96 quilômetros ao norte de Jerusalém, ajudava a determinar o tipo de vida que se levava em toda a região ao redor. As ocupações dos habitantes incluíam a agricultura, a fruticultura, a pecuária, o tingimento de tecidos, o costume, a pesca e a fabricação de embarcações.
Na Galileia, Jesus reforçou seu ensino com palavras memoráveis